Edinho, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí de alguns trabalhos que você está desenvolvendo aqui na cidade, alguma indicação ou algo que você tem a dizer aí para os nossos telespectadores. Então, na verdade, eu queria abordar um tema que a gente gosta bastante e é bastante solicitado pela sociedade em geral, que é o diálogo com o jovem, né? Por dar aula na faculdade, ter contato com essa faixa etária, né? A gente acabou se sensibilizando da importância de conscientizar e preparar o jovem para a cidadania. A democracia não é o regime perfeito, ele é o menos pior que a humanidade encontrou até agora, e ela só funciona com a participação. Infelizmente ou felizmente, sem a participação, sem a atuação do cidadão, todas as ferramentas que a democracia traz para ofertar para que tudo funcione, ela fica sem sentido. Então a gente é bastante solicitado pelas escolas para dar palestra sobre a função dos três poderes, até a função do vereador e tal. E daí a gente criou um projeto que chama-se Liga 16, que é um projeto para estimular as pessoas que estão na faixa etária de 16 anos a tirar seu título de eleitor para votar em quem elas quiserem, mas para exercer a sua cidadania, né? Infelizmente nós vemos aí alguns movimentos que nós respeitamos, é democrático, mas de estímulo ao voto nulo, né, anulação do voto e tal, que na verdade, se você for ver, é a perda da oportunidade democrática, né? Quantos jovens morreram, deram sua vida para a gente ter essa liberdade que nós temos hoje, e muitos jovens acabam achando que pela omissão vão resolver o problema, e não é o caminho. Então esse trabalho é um trabalho que nos dá bastante gosto de fazer. Na última sessão eu até mostrei aí um debate que a gente teve na escola agrícola, né? Queria deixar até meu abraço aí pelo professor Rodolfo e todos os alunos, que foi um debate bem bacana. E esse é um recorte do nosso mandato que a gente tem que ser bastante importante, que é conscientizar a população dos seus direitos, né? E fazer com que ela participe. E daí a gente tem também estimulado bastante a participação através das redes sociais, as mídias sociais, que é uma ferramenta muito bacana, que tem encurtado as distâncias entre o representante e o representado. Aqui, quando estivemos presidente da Câmara, tivemos a oportunidade de criar o Vota Cidadão, por sugestão da Câmara Jovem, né, fazendo até uma análise com essa situação. E nós vemos que quanto mais estimulamos e criamos ferramentas da população interagir, encaminhar reclamações, sugestões, muitas ideias, né, coletar ideias de outras cidades que têm os mesmos problemas daqui, que usaram alternativas que estão dando certo, é muito sadio. Então essa comunicação mais ágil, moderna e abrindo aí um ramo de contato maior com a juventude tem sido uma bandeira do nosso trabalho e que tem sido muito produtiva, porque a gente tem sentido que isso tem agregado mais pessoas a se preocupar pelo Jacareí, a discutir a cidade e participar da vida pública de Jacareí. Edinho, rapidinho só, você acha que a consciência da população com relação às funções do Poder Executivo, do Poder Legislativo, as pessoas já estão mais esclarecidas com relação a isso? Eu acho que, no geral, tem melhorado bastante, né? O Facebook, as redes sociais, elas acabam gerando uma possibilidade de comunicação e de circulação de informação que antes ficava restrita ao ambiente de sala de aula, uma aula era da época o SPB e tal, estudos sociais. Hoje não, hoje já existe várias ONGs, inclusive, que fazem isso, a própria Câmara, o Senado, a Câmara dos Deputados, tem esse segmento de conscientização. Então, hoje está mais perceptível da população a função de cada agente público. Edinho, você é bem engajado com os jovens, né, até por ser professor, mas eu acredito que você não receba só demandas dos jovens. Como que é a sua atuação? A sua atuação é em todas as áreas, com todas as faixas etárias, né? Sim, é bastante eclética, né? Nós identificamos aí a questão do segmento jovem como um segmento importante, em que a gente tem bastante afinidade, mas também temos muitas demandas com relação ao segmento idoso, por exemplo, relativo à mobilidade urbana, que é um tema bastante forte no nosso mandato. Nós lutamos bastante para que houvesse o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Infelizmente, por uma irregularidade na sua gestão, está suspenso, ou parece-me que está tendo uma discussão judicial, a Prefeitura não terminou de fazer esse plano. Mas a gente é bastante sensível a essa questão da mobilidade com relação às calçadas, às guias rebaixadas, que tem aí prejudicado muitos dos nossos idosos. Então nós recebemos muitos idosos no gabinete, e essa discussão é uma discussão que permeia toda a cidade, porque a gente
daí tem as pessoas com portadoras de deficiência, de locomoção, de limitação de locomoção, então a gente acaba atendendo, né, e o vereador tem que ser vereador de todos os bairros e de todos os cidadãos, mas o segmento jovem e o segmento dos idosos nos procuram bastante por conta dessas duas demandas diferentes.